Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eugênio. Estamos aqui mais uma vez online para fazer um vlog, né? Uma gravação de acompanhamento das nossas atividades, das nossas interações na disciplina de ética profissional. Estou aqui gravando, então aqui no Meet, né? Mandei o link no grupo, né? Hoje, dia 23, 10 horas da manhã. Aquele deve ter muita gente aí realizando outras atividades, não vão poder estar presentes, né? Mas estamos aqui, certo? Quem puder estar presente, né, nessas gravações, nessas videoconferências, sempre será muito bem-vindo. Lembrando que não é obrigatório, é só uma oportunidade, uma janela de oportunidade aí para a gente interagir, certo? Então mandei o link lá no grupo de WhatsApp e agora estou abrindo aqui a disciplina, certo? Vou fazer o acompanhamento aqui de ética profissional, certo? Então vamos ver aqui como é que está sendo a interação da turma, né? Se você ainda não acessou, está aqui o material, nosso primeiro encontro foi aqui dia 18 de dezembro, certo? Ou 18 de dezembro não, muito tempo atrás. Foi aqui nesse vídeo, quando foi, hein? Deixa eu ver a data exatamente. Foi dia... Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Aqui é a o professor gravação. Eugênio. Foi dia... Faz 2 semanas atrás, né? Dia 2 de fevereiro. Então, hoje, dia 23, né? Tá na hora da gente fazer o acompanhamento, ver se tivemos evolução, né? A interação, o pessoal acessou aqui. Então, vamos ver, né? Aqui a página inicial e tal. Eu tô vendo que ninguém participou da votação. Vamos ver votos. Ah, não, teve sim, ó. 100% aqui dos votos foi sim. Você já presenciou alguma situação que alguém agiu fora da ética. Olha aqui. Então, 6 pessoas já presenciaram, né? Giovânia, Laís, Halisson, Ana Emília, Pedro e Vinícius. Ou Pedro, Vinícius e Cristiane. Aqui já presenciaram situações, né? Que você julgou assim que a pessoa estava antiética, né? Isso é bem chato, ok? Depois a gente vai discutir, né? Se você ainda não vivenciou, enfim, vote aqui. Se você não sabe dizer, também tem essa opção, tá bom? Voltando aqui, então legal. Então até agora 6 pessoas interagiram aqui na enquete. Cadê o resto da turma? Lembrando, né, que a turma são 33 pessoas, viu pessoal? Então eu quero 33 votos aqui, 34 comigo, né? Ok? Então participe. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Vamos ver aqui como o pessoal andou fazendo. Vamos ver se já participaram do dilema do bug. Ok? Será que alguém já respondeu? Nenhum. Ninguém, então. Ninguém aqui respondeu o primeiro dilema. Certo? Vou seguir para o próximo. Será que alguém já viu do usuário difícil? Também não. Cadê, povo de Deus? Rede de proteção? Também não. Gente, eu quero interação, viu? Todo mundo aqui respondendo. Rede de proteção. Depois, a fofoca inofensiva. Não. Oh. Cadê? E ok, então ninguém fez o que os outros fóruns, né? Lembra, não computa nota, não totaliza nota, tá? Esses dilemas, mas é uma forma da gente interagir, amadurecer, raciocinar mais sobre o conteúdo. Dificilmente vocês vão conseguir acertar a avaliação, né? Que é descrever, né? Responder essas situações se você não treinar anteriormente, certo? Vou logo avisando. Envio da tarefa, ó, já tivemos 2 pessoas que enviaram, né? Repito, sem ter dialogado antes. Vamos ver aqui. Gesiane, vamos ver o que ela mandou aqui. Né? O arquivo, cadê? Eu vou conseguir enxergar. Gesiane. Tá aqui, ó. As situações. A resposta para cada uma. Eu vou ler com atenção, tá certo? E a Laís também. Vou ler com atenção. Em especial, tá, gente? Não sei não, viu? Como é que se diz? Eita, fechei demais. Demais. Em especial, deixa eu fechar aqui o compartilhamento para ficar maior. Em especial, tá, gente?
aqui não é avaliação ioiô não, certo? Que manda, o professor corrige, vai e volta na busca dos 10 não, tá? Eu vou corrigir agora, tá? Mas vou dar uma colherzinha de chá para discutir aqui, né? Vou dar um feedback para essas duas pessoas, tá certo? Que mandaram, só porque elas foram as primeiras, tá certo? Mas você se esforce, né? Na resposta, no diálogo, ok? Porque pelo que eu vi ali, não sei se tem tudo que eu espero não, tá certo? Enfim, qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Então, por agora, opa, chegou alguém, que bom. Ana Emília. Oi, Ana Emília, tudo bem? Eu já estava quase finalizando a aula aqui, né? Esse momento de interação, porque quando eu abri lá o Siga A, quase ninguém fez as atividades. Tu chegou a fazer? Bom dia, professor. Eu abri, mas eu não entendi o que era para fazer naquele. Era para Vamos lá. mandar um arquivo, né? Se era falando sobre a ética, a falta de ética, né? Se eu já tinha presenciado alguma coisa. Eu não consegui acompanhar. Não sei se é porque eu abri pelo celular, eu não consegui entender a atividade. Tá Aí bom. pronto, aí foi passando o dia e eu não fiz. Não, tranquilo, vamos lá então. Vou aproveitar que você chegou. Que eu abri, vi que quase ninguém interagiu. Aí eu já tava fechando aqui. Mas que bom que você chegou aqui, eu aproveito para reforçar. Então, olha só, nossa aula está separada em uma, duas, três, quatro, cinco tópicos, eu vou colocar assim, certo? 4 tópicos para a gente discutir e o quinto é a avaliação propriamente dita, certo? Os tópicos eles vão trazer aqui assuntos para a gente discutir, amadurecer, certo? E um dilema para a gente escrever sobre como a gente responderia aquele dilema, como a gente resolveria, digamos, aquele dilema, certo? Então, cada um dos tópicos ele vai trazer assim, um dilema e algo. E aí nós temos a avaliação que você vai mandar um arquivo respondendo a 4 situações, ou a 5 situações. Nas respostas devem conter princípios éticos, a assertividade, a manutenção do sigilo e a preservação das boas relações de trabalho. Então, em cada uma dessas situações, você vai ter que falar sobre essas 4 coisas: princípios éticos, assertividade, manutenção de sigilo e preservação das relações de trabalho. Em cada uma dessas situações, tá certo? Então, isso aí dá mais ou menos uma folha para cada, umas 5 folhas por aí, certo? Você desenvolver essas soluções. Aí aqui vai mandar, né, um arquivo com essas 5 páginas. Aí aqui a gente tem a sugestão de leitura, tem algumas apostilas, slides, vídeo, mapa mental. Temos espaço da turma, né, para tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre a sua bússola ética e uma enquete, né, se você já presenciou alguém que agiu fora da ética. Aqui tem uma gravação do último encontro, foi no dia 2 de fevereiro, e hoje, né, praticamente quase 3 semanas depois a gente está se encontrando de novo. Aqui na votação, eu vi que você votou, ó, tá aqui, ó, certo? Interagiu aqui fazendo a votação. Até agora só 6 pessoas votaram, né? Então, acorda a sua turma aí. Fala aí, gente, pelo amor de Deus. Ó, o professor gente tá esperando. Tá certo? Então, assim, em suma, a avaliação é essa É, aqui. era justamente isso. Porque eu acho que quando eu abri no celular, eu não vi essas atividades aí. É como se não tivesse atualizada. Mas eu vou abrir. Agora eu entendi do que é para mandar. Ó, muito Aí bem. eu vou abrir no notebook para ver direitinho. A turma também pode, de forma particular ou em grupo, me procurar e a gente dialogar, certo? Né? Porque é AD que eu não atendo vocês, certo? Então, a gente pode se encontrar presencialmente, fazer uma videoconferência, tá certo? E a gente discutindo. O primeiro ponto, a gente pode discutir aqui ou você está de saída? Podemos discutir? O primeiro tópico ele vai falar sobre a diferença entre o que você acha certo e o que é eticamente correto. Né? Você já teve algum conflito nesse sentido? Entre o que você acha certo e o que deveria ser certo? E o que é certo? Sim, Já teve? eu Aquela já, coisa eu assim, já, eu já tive um. Eu acredito que sim. né? Porque às vezes você sabe o que é certo,
o que é correto, né, na verdade, sim. Você sabe o que é, você sabe como tem que ser feito, como procede, como é o código de ética, mas às vezes você presencia ou às vezes você quebra aquele código, né? Por algum motivo, por amizade ou por qualquer coisa assim. Uhum. Ah, não, às vezes a gente, sei lá, tá numa situação que a gente se sente acovardado ali, né, intimidado, né, e Isso, aí você não quer se posicionar, ou então você tá com raiva e você não quer dar aquela informação, né, não quer dar o isso. braço a torcer, né, tem essas situações, É. né? Ou, ou às vezes você faz parte de, por exemplo, acontece muito isso no sistema de saúde, né, em si, por exemplo. Uhum. Você tem um familiar, uma amizade, e ali você está diante de um exame, de um diagnóstico de uma pessoa, e você termina quebrando, né, o sigilo daquele diagnóstico para uma pessoa, é, um amigo ou um familiar, porque isso é função da diagnóstico, é função da medicina, né, dos médicos, eles que têm que dar. E às vezes você, como um técnico sei lá, em radiologia, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, ele acaba disponibilizando isso. E às vezes até se metendo, né? Não é na sua responsabilidade, você termina, às vezes, se metendo onde você não deveria atuar. A gente, muitas vezes a gente erra ou pela omissão ou pela atitude, né? Às vezes a gente se mete onde não deveria, etc. Isso é bem complicado. A gente tem aqui nos tópicos de estudos, né? A primeira é a definição clássica da palavra ethos. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui para ninguém ficar com dor no olho. A palavra ethos, que vem de caráter, ou então aquilo que molda a pessoa, certo? Então, o que é o caráter, né? A gente, são palavras importantes a gente definir. Caráter é aquilo que me ajudou a me moldar, certo? Quando a gente fala que uma pessoa não tem caráter, né, ela não tem uma característica, ela não é reconhecível. Olha que interessante, né? Olha, eu não te reconheço, né? Eu não te reconheço, já teve isso, né? Você não é desse jeito, né? Fulano de tal não tem caráter, tipo, é uma pessoa que não né, na origem da palavra, é uma pessoa que é indefinível, certo? Você não reconheceria. Entre ela e uma cadeira dá no mesmo. Então ela parece não ter sentimentos, né? Não ter carne e osso, não é feita de carne e osso, certo? Então caráter é isso. Já o Maurice, né, que são os costumes, é algo que vem antes da pessoa. Os costumes, né? E às vezes a gente adquire esses costumes e viram nossas manias, nossos hábitos. Então, por exemplo, eu tenho um costume de lavar as mãos antes de comer. É saudável, né? Mas tem gente que tem costume de não passar por baixo de escada. Ou então, sei lá, costume de passar o Réveillon de branco, né? Por que eu vou passar de branco no Réveillon, né? Enfim, tem os costumes que não passam necessariamente pelo que nós somos, pelo que nos compõe, certo? Então a ética, ela vem do ethos, ela precisa do caráter, porque não é ético, não existe ética entre os animais, só existe entre os seres humanos, né? E ela também vem do costume, que é algo construído em conjunto para uma sociedade, beleza? Estou aproveitando para discutir esses conceitos. Aí nós temos aqui uma diferença entre moral, né, e ética, também é uma questão muito importante. A moral, ela é um costume da época. Então, o que é moral hoje em dia? Hoje em dia é a pessoa ser trabalhadora, dormir cedo, etc. Enfim, né? Agora, no passado, já houve sociedades em que não trabalhar era excelente, né? O chamado ócio, os sábios, né? Hoje a gente só tem ciúme disso, né? Mas antigamente já houve umas sociedades que foram construídas assim, em pessoas que trabalhavam, em pessoas que pensavam, eram os pensadores, certo? Hoje em dia não é moral isso. Hoje você perguntar para um amigo, e aí, o que é que você trabalha? Eu trabalho pensando, né? Lá em casa todo mundo faz tudo, eu fico pensando.
né? O pessoal executa e eu planejo. Digamos, hoje em dia moralmente não é correto. No passado já tivemos sociedades que eram poligâmicas. O homem tinha 10 mulheres, etc. Até hoje, na verdade, existem sociedades assim. Mas hoje não é moral, né? A gente tem uma questão aí que foi construída do costume da nossa época. Já a ética, olha que interessante, na disciplina de ética profissional, a gente não tenta se limitar a, ao momento, que é passageiro, né? A ética ela vai buscar uma reflexão universal que permanece para todos os dias, né? Para todas as situações. Okay? Então, um exemplo disso, os direitos humanos eles são construídos, né, de uma forma, não, vou colocar assim, não temporal. O direito humano, o homem tem direito à liberdade, o homem tem direito, o homem e a mulher, né, tem direito ao lazer, à saúde, certo? Então, os direitos eles são construídos de forma ética, né, de forma universal. Legal? Então, tipo, às vezes a gente tem essa mania, né, de falar assim, no meu trabalho, o pessoal do Nordeste trabalha de um jeito, o pessoal do Sul trabalha de outro jeito, né? Não deveria ser assim. A ética profissional deve se manter. Você não deveria ser, eu sou melhor atendido por pessoas de tal idade ou pessoas de tal gênero, né? Não deveria. A ética profissional. Tá aí a questão da universalidade. Joia? Estou passando aqui os tópicos do primeiro, que é o alicerce da nossa fundamentos filosóficos. E aí a gente pode discutir, tiver dúvida, né? Fica à vontade. Aí nós temos os princípios éticos, são 5. A dignidade humana, toda pessoa é dotada de dignidade, né? No caso você tem que reconhecer que o ser humano ele é digno de algo, né? Ele tem direitos a algo, ele tem que ter respeito, ele tem que ter integridade, né? Se manter íntegro, a justiça, a responsabilidade, opa, passou, eu falei que era assim, a responsabilidade, transparência, autonomia, beneficência, que é fazer o bem, e a não maleficência, que é não fazer o mal, né? Então, tudo que é ético, ele passa por essas 8, né? Então, 8 pontos. Então, se você acha que, rapaz, será que eu devo ligar para fulano? Pera aí, vamos ver do ponto de vista ético, tem princípios, né? O que você está fazendo tem responsabilidade? É justo? É íntegro? Né? Você está respeitando a pessoa? Entendeu? Faz o bem? Não faz o mal? Então são várias peneiras, digamos assim, que você deve passar para definir se o que você está fazendo é ético ou não. Beleza? Aí, nas organizações, existe a passagem da ética pessoal para o código de conduta empresarial. Então a empresa vai Professor, dizer o que é respeito, o que é integridade. A empresa vai falar um pouco sobre isso. Fala, Ana Maria. uhum. Esses princípios aí éticos parece ser de moral, né? Parece estar relacionado à moral. Parece estar relacionado à moral. É como se fosse a moral, uns princípios da moral em si, Mas a moral, em especial, né? ela está presa naquele momento, né? Então, por exemplo, antigamente, antigamente era moral a poligamia, certo? Então, antigamente, se pensava que era justo o homem ter várias mulheres. Que era justo, era questão de responsabilidade. O homem ter várias mulheres. O cara tem que ser responsável, né? Digamos, exemplo, né? Ou então, por exemplo, a questão da dignidade humana, né? A época da escravatura. Então, veja que esses princípios éticos não eram aplicados corretamente, entende? Se a gente vivesse esses princípios éticos, é o mesmo, deveria ser os mesmos desde aquela época para cá. Então veja, a moralidade mudou, mas a ética permaneceu a mesma. Sempre o homem teve dignidade, só que o pessoal ignorava. Entendeu? O pessoal não seguia de forma ética. O pessoal, né? Então a ética permanece, só que a moral é diferente. Então é bem controverso isso, né? Bem chato de dizer isso, né? Tipo, olha, o machismo, moralmente, algum dia pode ter sido correto, tá? Gente, perdoa, aqui tô dando exemplos, tá? Algum dia, algum grupo social, né? Isso também está relacionado ao tempo e ao espaço. Algum grupo pode contemplar correto, né? Porém, dos princípios éticos, não é ético, né?
Então, aí a gente termina falando sobre a ética nas organizações. Cada empresa vai descrever um pouco mais com detalhes, dependendo da atividade fim que ela desenvolve. Se for uma UPA, ela vai escrever o que é a dignidade, a integridade, a responsabilidade, a transparência. Se for um colégio, e assim vai. Né? Então, assim, de forma geral, as organizações devem ter similaridade nesse sentido, porque a ética é universal, certo? Então, assim, o que se preza aqui é que todos escrevam, não entre em controvérsia, né? Não entrem de encontro, né? Cada empresa tem a sua identidade, contudo, estejam todos alinhados. Aí a gente tem aqui um dilema do bug do sistema. Olha que legal esse dilema. Vocês respondem esses dilemas, certo? De forma geral, eu vou ler aqui, ó. Você é um técnico responsável pelo processamento de dados de uma grande central de regulamentação de saúde. Você está lá ajeitando a central de saúde, né? E aí é sexta-feira, 5h55 da tarde, certo? O sistema sofre uma instabilidade crítica. Tá lá pegando fogo o sistema, o computador. E aí, olha só o que acontece. Um erro no banco de dados está prestes a corromper permanentemente o registro de 500 pessoas. Certo? Um erro vai pegar fogo ali, vai apagar 500 dados de pessoas que estão na fila de cirurgias urgentes. Se esses dados sumirem, essas pessoas vão perder seus lugares na fila e terão que reiniciar do zero toda essa fila, né? Causando meses de atrasos e risco de vida. Agora, o que acontece? Você descobre que existe uma única forma de travar esse erro de 500 registros. Você precisa sobrescrever, deletar o prontuário médico de um único paciente específico. Você pode sacrificar um paciente, apagar os dados de um paciente, ou deixar apagar 500 de outros 500, né? O que você acha que deveria fazer? Tá aqui a pergunta, né? A pergunta aqui, o que você faz? Você troca 500 por um ou não? Deixa os 500 acontecer de forma natural, apagar os dados desses 500, certo? Lembrando, esse aqui é um paciente específico, pode ser seu pai, sua mãe, né? Um filho, você. Você sabe que você pode apagar da história aí todos os dados de uma pessoa para resolver esse problema, ok? Esse aqui é o contexto aqui do primeiro dilema, certo? Eu espero que vocês respondam, viu, Ana Emília? Se posicione aqui, ó. Escreva, eu apago todo mundo, não apago ninguém. Então, enfim, né? Escreva aí o que você acha. Eu apagaria. Eu apagaria, sacrificaria, né? Uma pessoa, só que eu acho que como técnica, eu poderia copiar os dados dessa pessoa, salvar em outro canto, deletar desse sistema e depois eu ia incluir, porque não podia prejudicar também, né? Uma pessoa. Digamos que daria. Não, ó, já tá burlando. Não, quero saber se já paga da história essa pessoa. Paga da história, tudo dela. É, porque eu também tenho que ser responsável, né? Por mais que seja só uma pessoa, mas eu tenho que ter. Ó, na resposta você ética, pode né? trabalhar isso, ó, princípios éticos. Eu apagaria, por quê? Porque eu sou responsável. Não, por quê? Porque é uma questão de justiça. Não, porque é minha responsabilidade. Porque é questão de transparência, autonomia, enfim. Você pode trazer alguns princípios para justificar o que você está fazendo. É importante. Por que você faria isso, né? Ah, porque sim, né? A benevolência, por exemplo. Ah, isso faz bem para os outros, né? Não maleficência, né, no caso. Não faz mal para os outros, né? Então, enfim. Tá aí o dilema. Eu quero ver vocês escrevendo, tá? Exercitar linhas e linhas. Linhas e linhas. O pessoal tá hoje acostumado a só escrever uma frase. Eu quero ver o pessoal usando o vocabulário, usando o dicionário para escrever. Tá certo? Nada de chat GPT não, viu? Eu quero ver os dedinhos, ó. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, primeiro tópico que a gente está trabalhando, certo? Espero que você tenha gostado desse primeiro tópico, eu acho muito bacana, né? Na próxima vez que eu vier gravar a aula, eu vou falar sobre o próximo, certo? Vou trabalhar sobre o próximo aqui. Mas até lá, eu espero que tenha gente que tenha assistido essa aula aqui e responda, beleza? Dúvidas, Ana Emília? Me conta mais. Beleza. Fica à vontade, você está representando aí a turma. Agora eu vou fazer aí, estou exclusiva. Só tenho na aula. Aula particular.
É aula particular. Eu, Agora, professor, eu acho que se o senhor fosse fazer uma aula, uma explanação sobre esse assunto, poderia ser no horário e no dia dessa disciplina. Porque tem os dias, né? Se eu não me engano. Porque como a disciplina é tudo EAD, eu não quero forçar vocês. Às vezes tem pessoal que está aproveitando que é EAD para poder fazer outras coisas, né? Mas hoje eu vou dar um também tem pulinho. isso. Ó, última aula que vocês tiveram com a Aurenice, eu dei um pulinho e dei um hello, não foi? Hoje é professor Jairo. Hoje é o professor Jairo. Eu vou também dar um pulinho, dar uma falinha lá para ficar reforçando a disciplina, para a gente se ver, né? E, enfim, essas gravações eu tô frisando para ser curta, para o pessoal poder assistir, no máximo meia hora aqui e assistir depois, né? Mas a gente pode marcar mais encontros, videoconferência, a hora que vocês quiserem, certo? Eu tentei fazer de manhã, a última foi de noite, né? O pessoal da turma da gente é como o senhor falou mesmo, tem umas pessoas que trabalham, tem umas pessoas que fazem muitas coisas, né? Os horários deles são muito corridos. Agora de manhã mesmo, eu não vi ninguém no grupo dizendo que podia. Nem tempo de, tá trabalhando, não tem nem tempo de olhar o grupo. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas eu vou ficar fazendo assim, sabe? Ou quando vocês disserem, tal dia, professor, aí eu vou, certo? Bem de boa. Ok? Então, eu vou parar aqui a gravação. Botar no YouTube.